começamos uma aula sobre modelo estrutural. Então, nesse papo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o que são modelos estruturais. Muitas vezes esses modelos são chamados também de modelos numéricos, porque é a forma que nós transformamos uma estrutura numa análise matricial, de como tratar isso de maneira numérica. E a gente vai entender que não existe só um tipo de modelo, quais são os modelos que mais comumente são utilizados, qual a real aproximação deles com as nossas estruturas. Essa aula de hoje ela é muito vinculada ao capítulo do livro Informática Aplicada a Estruturas de Concreto, do Alio Kimura. Estou colocando aqui a figurinha dele para quem quiser dar uma conferida. A gente vai dar uma olhada rapidinho sobre como funcionam esses modelos e vamos discutir a aplicação manual e computacional deles também. Então, em linhas gerais, o que é um modelo estrutural? A estrutura real, o edifício real, ele tem um comportamento específico. Ele é uma estrutura que a gente chama monolítica. O concreto é um só. Claro que a gente tem outras variáveis como as juntas de concretagem, as etapas, né, construtivas em si, mas em linhas gerais nós temos um elemento único, uma estrutura única de concreto, e que na prática não existem lajes, vigas e pilares, existem elementos de concreto. E a gente precisa transformar isso em alguma coisa que seja mais palpável para trabalhar, algo que possa ser matematicamente representado. Então, logicamente, representar todas as variáveis que existem no material, na estrutura, nas cargas em si, isso demanda uma quantidade de informações, uma complexidade matemática bem rica, e a gente precisa tentar simplificar isso no modelo. Então, um modelo computacional, o modelo, digamos, a forma que nós tratamos a estrutura, ela é um modelo que tenta se aproximar da vida real. Ela simula o elemento real. Logicamente, não existe um modelo perfeito que leve em consideração todas as informações possíveis, toda a variabilidade, mas quanto mais informações nós conseguimos dar ao nosso processo de cálculo, mais próximo ele vai ser da realidade. Logicamente, a gente precisa que esse processo seja execuível em termos matemáticos. Então, o modelo é basicamente isso. O modelo é algo que simula o comportamento real. Então, quanto mais realista for esse modelo, quanto mais próximo do real, melhor vai ser esse modelo. O modelo ele está no computador, ele está no nosso papel, ele está no nosso desenho e ele busca simular aquilo que vai acontecer na vida real. Não deixa de ser nunca uma simulação. A gente tenta se aproximar, mas sempre haverão efeitos que devem ser considerados, coisas estranhas e análogas ao nosso processo que precisam ser avaliadas sempre. Antes de falar dos modelos, a gente precisa entender um pouco o caminho das cargas. Como as cargas, como as ações que nós falamos anteriormente, elas se distribuem numa estrutura de concreto armado, por exemplo, uma estrutura de maneira geral. As cargas, elas são aplicadas diretamente nas lajes, pelo menos as cargas verticais. Essas lajes, elas descarregam a força nas vigas laterais. Essas vigas, por sua vez, descarregam esses esforços nos pilares. Os pilares caminham essas cargas para a fundação, que distribui essas cargas no solo. Então, nessa figurinha a gente pode ver isso, um carregamento numa laje, ele se distribui da laje para as vigas principais ou as vigas secundárias transmitem para vigas principais quando for o caso, e essas vigas, por sua vez, transmitem para os pilares para a fundação e a fundação para o solo, e assim seguimos o processo. E aí vamos falar um pouquinho agora sobre os modelos estruturais em si. Como é que a gente tenta representar um edifício, como é que a gente tenta representar uma laje, uma viga, um pilar em algo que seja execuível? Geralmente a gente está trabalhando com elementos de barras. O que são elementos de barras? A gente transforma um elemento, por exemplo, uma viga. A viga tem uma seção transversal, a viga tem uma informação daquela seção transversal e ela tem um comprimento. A gente representa todo o elemento estrutural numa barra. Então a gente transforma aquelas informações para um elemento de barra. O modelo mais simples
quando os projetos eram feitos inteiramente de maneira manual, esse era o processo mais comum, que o que era feito? As lajes em si, elas eram dimensionadas por processos aproximados. Existem vários processos aproximados. É muito comum você encontrar em livros de estruturas de concreto armado as tabelas para dimensionamento de laje, as tabelas de marcos, as tabelas de discernir, os métodos dos quinhões de carga, etc. Esses são métodos muito comuns nos livros de estrutura ainda hoje. Então, existiam tabelas, métodos tabulares, processos aproximados que nos davam informações sobre os esforços que de fato aconteciam nas lajes. Então, esses carregamentos eram transformados em esforços através de métodos aproximados e as cargas, digamos, a transmissão de cargas dele, as reações de apoio dessas lajes eram transferidas para as vigas. E as vigas, por sua vez, eram calculadas dessa forma, como um elemento linear, uma barrinha, e como viga contínuas, elas poderiam ter mais de um apoio, e esses apoios simples, eles representavam os pilares. Então, por métodos aproximados, as cargas das lajes eram distribuídas nas vigas e as reações desses apoios simples das vigas representavam as reações, as cargas que iriam para os pilares. Logicamente, esse processo ele é muito didático, então até hoje ele é usado nas disciplinas de concreto, na graduação, isso é muito comum a gente estudar dessa forma, mas observe que o comportamento dele é um pouco limitado porque se tinha até então em termos de comportamento estrutural. Então, observe que para que a gente possa tabelar, para que a gente possa ter informação de um método aproximado das lajes, a gente sempre estava muito limitado a lajes com uma geometria muito restrita, uma geometria quadrada, uma geometria retangular. Em algumas situações muito específicas, você vai encontrar alguns livros que têm algumas tabelas para lajes circulares, para lajes de bordos triangulares, bordos apoiados, engastados, etc. Mas mesmo assim ainda era muito restrito, porque você tinha que ter uma geometria que fosse tabelada, que já fosse estudada antes para determinar quais eram os esforços das lajes e determinar qual a transferência de carga para outros elementos, como as vigas. E as vigas, observe que as vigas eram tratadas então como apoiadas. Então a gente não tinha uma transferência de momento das vigas para os pilares. Outra restrição desse modelo, cada elemento estava trabalhando separadamente. As lajes tinham um processo específico aproximado e eram dimensionadas somente como lajes. As cargas iam para as vigas eram dimensionadas somente como vigas. Talvez a gente podia aproximar ainda e fazer uma colaboração da laje com a viga, que a gente chama de mesa colaborante. Poderia ser implementado algum processo para que esses apoios eles não fossem apoios simples, então a gente tivesse semi-engastes com alguns coeficientes. Essas foram algumas melhorias. Observe que na graduação ainda é muito comum a gente estudar nas disciplinas de análise estrutural essas vigas contínuas no processo de CROIS, então eram processos interativos, métodos interativos. Os primeiros softwares que apareceram foram justamente para otimizar esses processos interativos, então resolver vigas contínuas por softwares que até hoje existem no mercado, era um processo mais simples que a gente consegue ver isso. Outra desvantagem desse método é que aqui em nenhum momento a gente está falando dos esforços horizontais. A gente não está falando de carga de vento, a gente não consegue implementar cargas de desaprumo, isso deixa um tanto quanto limitado o nosso estudo. Mas é um modelo interessante, é um começo inicial para a gente entender, ele é muito didático em termos de caminhamento de cargas. As cargas nas lajes que geram esforços, essas cargas se caminham para as vigas contínuas, que geram esforços
nas vigas e as cargas nas vigas caminham para os pilares, que por sua vez eram dimensionados lance a lance também. Então é um contexto inicial bem interessante. Era assim que se fazia antes e é assim que a gente estuda ainda para entender como as coisas funcionam. Mas é um modelo aproximado que ainda é tanto quanto distante da realidade. Na realidade, isso tudo trabalha junto. Então os modelos foram evoluindo aos poucos. Um outro modelo que a gente tem é o seguinte, olha, observe que aqui no modelo de viga contínua, se a gente pensa numericamente, para essas vigas a gente não tem deslocamentos nem horizontal nem vertical e a gente tem apenas momentos e esforços cortantes agindo nas seções transversais. Um modelo um pouco mais ampliado, poxa, a gente começa a ter um entendimento de grelha, a trabalhar com estruturas planas. Nesse modelo de grelha, vamos colocar só as vigas na nossa grelha e continuar resolvendo as lajes por métodos aproximados e transferir os esforços dos métodos aproximados para as vigas. E as vigas agora elas vão passar a interagir uma com a outra, não é mais viga contínua, coisa ali isolada. As vigas elas interagem uma a outra e quando a gente só tinha momentos e cortante, a gente passa a ter uma interação entre vigas que pode gerar, por exemplo, um momento em outra direção, que é um momento torsor. Então a gente começa a falar sobre torção em elementos de viga. Então já é um avanço, a gente sai da viga contínua e vai para a grelha de viga. Então a gente já avançou um pouquinho nessa análise estrutural. A gente continua sem falar das cargas horizontais, a gente continua resolvendo laje por método tabular, por método aproximado, a gente continua sem fazer a interação viga-laje, mas a gente já tem um avanço interessante que é uma colaboração, uma simultaneidade, uma transferência de esforços em outra direção agora entre vigas. Já é um avanço com relação ao modelo que nós tínhamos antes. Grelhas a gente também estuda muito cedo nas disciplinas de análise estrutural. Então a gente já começa a ter uma noção de estruturas planas ali com cargas transversais àquele plano. E aí, se nós criamos, por exemplo, uma grelha só com vigas, por que não melhorar a nossa análise de lajes? Então, ao invés de trabalhar com lajes por métodos tabulares, por métodos conhecidos que tinham muitas restrições à geometria, à carga, por que não, na nossa grelha, implementar as lajes? Observe que cada linhazinha dessa, cada barrinha dessa, vai representar um elemento estrutural. Então a gente tem barras que representam as vigas e essas barras trazem informações como a inércia, o módulo de elasticidade, etc. das vigas, mas a gente implementa no modelo de grelha exatamente igual anteriormente, o modelo continua existindo, só que nesse modelo aqui a gente tem barras que representam a laje com informações da laje, com a inércia da laje, com a geometria específica da laje, com o carregamento da laje. E a gente pode analisar isso conjuntamente. Observe que analisando isso aqui na forma do pavimento como um todo, a gente já tem uma interação maior. A gente já tem uma quantidade de graus de liberdade maior. A gente fala assim matematicamente. A gente já tem esforços de torção, a gente já tem momentos também na laje acontecendo. A gente já tem 2 momentos nas lajes acontecendo. A interação com as vigas é melhor. A gente tem uma conexão agora entre elementos, lajes e vigas. Isso é bem interessante para a gente poder analisar. A gente melhorou o nosso modelo. Observe que a gente ainda não está falando de cargas horizontais. Observe que os pilares continuam trabalhando isoladamente, mas a gente já avançou um pouquinho do modelo de vigas contínuas para uma grelha só com vigas, depois para uma grelha com laje e vigas. A gente já está interagindo laje e vigas de maneira melhor. E aí a gente parte para outro tipo de processo. Vamos lá, a gente sempre deixou, no que a gente falou anteriormente, a gente vinha deixando os pilares de lado. Um outro método mais robusto aqui é trabalhar com pórticos planos. Então a gente já está trabalhando de maneiras diferentes. A gente já tratou os esforços verticais no pavimento com o modelo de grelha. E os esforços horizontais, como é que a gente pode representar isso? Um primeiro modelo é trabalhar como pórtico. Vamos trazer
a estrutura na vertical, com os carregamentos horizontais, para trabalhar no plano. E o primeiro modelo que nós temos é o modelo de pórtico plano. No pórtico plano, a gente vai selecionar, vai seccionar a estrutura, olha aqui em destaque nessa primeira figura, e vai trabalhar ela como elemento plano, também representado por barras. Essas barras trazem as informações geométricas das vigas e dos pilares e o carregamento, que continuam sendo oriundos das lajes. E aí a gente vai estar combinando isso. Esse carregamento das lajes pode ser por métodos aproximados, ou podem ser os carregamentos que vêm da grelha, seja a grelha de vigas ou a grelha de vigas e lajes. Mas pela primeira vez a gente tem uma interferência das cargas horizontais. E qual a influência das cargas horizontais? Então esse exemplozinho aqui mostra que as cargas horizontais elas influenciam, por exemplo, nos esforços internos solicitantes de elementos de vigas que estão submetidos basicamente a um carregamento horizontal. Então, por exemplo, o vento atuando nessa estrutura aqui, ele vai gerar diferentes momentos fletores, mesmo que nós tenhamos o mesmo carregamento de laje. Então, se isso aqui for um carregamento tipo, um pavimento tipo, por exemplo, isso aqui daí também vale para o desaprumo. Então, a análise dos carregamentos horizontal, ele precisa entrar na análise das vigas e dos pilares. Então, quando a gente faz a análise do pavimento, aqui ele está se vindo para as lajes, transferindo cargas para as vigas. Mas o dimensionamento e a avaliação das vigas, elas precisam levar em consideração o carregamento horizontal, porque as vigas participam desse contexto também. A gente pode partir para um modelo mais robusto. Poxa, se a gente pode analisar no plano, cada pórticozinho ali no plano, ele vai ter um deslocamento horizontal, vai ter um deslocamento vertical e vai ter um momento. Mas se a gente tem um processo mais robusto, será que eu posso trabalhar isso num pórtico espacial? Observa que num pórtico espacial, em termos de cálculo, é um pouco mais complexo. Antes a gente disse que a gente tinha 3 graus de liberdade. Então, por estrutura plana, nós estamos trabalhando com 2 deslocamentos e uma rotação. 3 graus de liberdade, matrizes e sistemas de equações que vão nos dar respostas para 3 graus de liberdade. A partir do momento que a gente tem uma capacidade de fazer um processamento melhor, vamos trabalhar no plano ou no espaço. Então, as cargas horizontais e verticais, elas interagem no espaço agora. Todos os pilares eles podem estar submetidos a 3 deslocamentos, então x, y e z, e 3 momentos, que são 2 momentos fletores e um momento torsor. Então, quando a gente ganha espaço, ganha mais uma dimensão, ganha capacidade de processamento, a gente passa a trabalhar com pórticos espaciais. É um modelo mais completo, é um modelo mais robusto, e a gente está falando aqui do pórtico como um todo, para trabalhar cargas horizontais e verticais. A gente ainda já não está mais falando das lajes, do pavimento que a gente tinha falado anteriormente no modelo de grelha. Então, o que nós temos hoje, basicamente aqui, é essa possibilidade de trabalhar com esse modelo também com o modelo integrado. Então, se nós tínhamos num modelo só para o pavimento, grelha de laje e viga, pegávamos esse resultado e inseríamos no pórtico tridimensional, no pórtico espacial, a gente pode trabalhar com tudo junto. Por que não criar um modelo? Observe que a quantidade de barras, a quantidade de graus de liberdade, as matrizes, o processamento numérico aqui ele vai ser mais complexo e, logicamente, ele vai demandar mais capacidade de, digamos, de desenvolvimento de cálculos. Então, para o computador, ele vai exigir um pouco mais. Então, deixa eu mostrar como é que isso aqui funciona. Isso pode ser em alguns pacotes comerciais. Abri aqui rapidinho o TQS, que é um pacote comercial de análise de estruturas. Então, ó, vou fazer uma análise aqui dos modelos. Então, observa que ele aqui traz alguns modelos. Os principais é o que ele chama de modelo 4 e modelo 6. O modelo 4 é basicamente trabalhar com vigas e pilares, ou seja, é um modelo de pórtico espacial, mas o pavimento é trabalhado na grelha, então faz diferente. Então é grelha de pavimento, grelha de laje e vigas, e aí em seguida trabalha o modelo do pórtico espacial. E ele tem também o modelo 6, que esse é o que a gente chamou de modelo integrado. Ele faz um único processamento
com todos. Ele mostra aqui essa figurinha, ó, o modelo 4 e o modelo 6 na linguagem do TQS aí. O EBERIC, que é outro pacote comercial, tem uma linguagem muito semelhante. Então, ó, aqui a gente pode escolher o modelo de grelhas mais porte espacial, que é exatamente a mesma nomenclatura que a gente usou, e o modelo integrado. Ele vai gerar uma grelha separada inicialmente e transfere para o pórtico, e nessa segunda opção ele já processa tudo junto, todos os elementos da grelha e do pórtico. E aí, qual deles é mais interessante? Qual vai ser mais realista? É difícil dizer que existe um modelo perfeito. Quanto mais complexo o modelo, maior a necessidade de informações que devem ser inseridas. Então, logicamente, maior a probabilidade de erro do usuário. Então, todas as análises são muito complexas. Quanto mais completo o modelo, mais complexa a análise, mais complexa a inserção de dados. A gente precisa entender isso para saber o comportamento. De fato, a gente precisa ter esse modelo muito na nossa mão para conseguir trabalhar com isso. E não existe, digamos assim, um modelo perfeito que vai servir para todas as estruturas. Logicamente, cada estrutura vai ter um comportamento específico. A gente está falando aqui uma situação muito generalista de laje, vigas e pilares, mas você tem contextos de pavimentos sem vigas, então você vai ter que ter um trabalho específico. Você tem pavimentos protendidos, então você tem esforços que precisam ser trabalhados num dado modelo específico. Você tem geometrias que vão exigir modelos de placas ou de cascas. Então, cada estrutura, cada projeto vai ter o seu modelo específico. Cabe ao projetista, ao calculista, entender o comportamento estrutural e dizer qual o melhor processo e julgar qual a melhor situação. Existem modelos mais avançados, então a gente pode estar trabalhando com elementos finitos, etc. Mas como eu falei, quanto mais complexo for o modelo, mais complexa a análise e mais isso demanda do calculista, do projetista. E a gente apresentou aqui de maneira geral o caminho tecnológico que a gente foi tendo desde o processo manual até o cálculo computacional. Então é isso, galera. A gente se vê na próxima aula.